Sou Marisete Rodrigues, coordeno o Instituto Logos. Logos é um instituto que trabalha com indivíduos, com casais e com famílias. É um curso de formação para os terapeutas, para os psicólogos que querem se tornar especialista. Sabe aquele profissional que tem segurança, assertividade, de como atender na área sistêmica, seja individual, seja casal, seja família. E falando em psicologia, hoje nós vamos fazer uma conversa muito agradável com duas convidadas que eu amo de paixão para conversarmos sobre essa carreira de ser psicólogo. Essa carreira que muitas vezes tão solitária, não é verdade? Mas que é tão agradável, com altos e baixos, com ganhos e perdas, mas que primordialmente um dia eu fiz essa escolha. Eu sei que você também fez ou está pensando em fazer essa escolha. Então venha, vamos participar desse papo? Vai ser uma delícia. Márcia? Quem é a Márcia? Quem é a psicóloga Márcia? Marisete, bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É sempre bom estar participando de uma conversa, né, com uma jovem companheira, né, e uma antiga companheira. Olha, Marisete, eu sou a Márcia Modesto, né, psicóloga desde 1979. Não, sou muito ruim de matemática, Márcia. Daí quantos anos? Então, estou completando 44 anos de profissão e também sou psicanalista. Minha primeira formação foi em psicanálise. Eu fiz parte de uma grande instituição aqui do Rio de Janeiro, que é o IBRAPS, que não existe mais. O IBRAPS, que é o Instituto Brasileiro de Psicanálise, grupos e instituições. Lá eu fiz a minha formação em psicanálise. Lá eu me desenvolvi muito como profissional, fui diretora do departamento de ensino, fui professora de teoria psicanalítica. Então, lá eu desenvolvi várias coisas, várias competências mesmo, né, na área. E depois de um tempo eu trabalhando ali, eu me perguntava, porque os pacientes já me perguntavam, agora eu sei de tudo, que a psicanálise é um processo educativo também. E o que eu faço para mudar? Você não pode responder, né, como psicanalista. Aí aquilo foi me incomodando. E aí eu fui para a teoria sistêmica, né, já tem o quê? Acho que 30 anos que eu estou na teoria sistêmica. Né? A passagem foi difícil, porque você mudar o pensamento, pensar como psicanalista e pensar como terapeuta sistêmico, são duas coisas opostas, né? Mas que amo o meu querido vovô Freud, como amo a terapia sistêmica. A terapia sistêmica. Então, só uma curiosidade, né? Márcia tem de psicóloga mais de que muitas psicólogas que estão nos ouvindo, estão assistindo, têm de idade. Não precisa perguntar a minha idade também. Não vou perguntar. Mas eu conto também. Não. Eu também conto. Não vou perguntar. E é um prazer muito grande, Márcia, porque fomos colegas na formação de terapia sistêmica. Sim. Então, a gente tem caminhado esses 30 anos juntas, né? A sistêmica nos uniu, Márcia. Sim, foi exatamente. Porque na psicanálise eu não iria, não. Mas perde. Sim, a base é psicanalista. Eu acho que mas a na psicanálise... prática... Mas eu acho que a psicanálise ela dá para nós uma base, em termos de psicopatologia, de olhar para o sujeito de uma maneira integral, que é importante. Eu acho que nos faz falta quando você está trabalhando sistemicamente. Esse é o meu ponto de vista, né? Mas é um olhar diferente mesmo. É um olhar diferente. Que interessante, né? Começamos aqui nesse encontro para celebrar o Dia do Psicólogo. 27 de agosto, Dia do Psicólogo. E já começamos a ver que mesmo, né, caminhando juntos na mesma modalidade da terapia sistêmica, mas cada psicólogo tem a sua lente, tem o seu olhar. Tem o seu estilo também. Tem o seu estilo, tem o seu formato, tem a sua forma de olhar e de atuar. Sim. E aí vem a nossa convidada, segunda convidada, Nayara Cruz.
Olá, Psicóloga Marisete. também. Psicóloga. Há quanto tempo? Calma aí, vou te contar aqui há quanto tempo. Márcia, prazer estar com você também. Marisete, muito obrigada por esse convite, né? Essa conversa, esse bate-papo é sempre muito bom. Meu nome é Nayara, eu estou vim de um processo de transição de carreira, né? E o processo de transição de carreira já é delicado quando a gente passa por esse momento. Eu sou formada em comunicação social, sou relações públicas, atuei por 10 anos, mas teve um momento que eu percebi que eu precisava de mudança, eu precisava reorganizar algumas coisas. E aproveitando que estamos comemorando, fazendo esse podcast para comemorar, dia 27 agora, completa um ano que eu tive a minha graduação, exatamente, que eu me graduei, que eu fiz a minha... Colação de grau. Colação de grau, exatamente, que eu colei grau dia 27 de agosto, uma data extremamente significativa, e um ano nessa jornada, mas como profissional formada, mas a psicologia já há algum tempo estava ali caminhando do meu lado, né? Então eu acho que isso é muito interessante. E olha que interessante, eu vim da pedagogia, né, da educação, e fiz a transição para a psicologia. Uhum. Márcia, né, tem toda a sua fundamentação, o berço na psicanálise, Sim. fez a transição para a terapia sistêmica. Sim. Nayara veio, né, da comunicação social e fez a transição para psicologia. Então, quer dizer que todo psicólogo trabalha com a transformação dos seus clientes, dos seus pacientes, mas o primeiro a se transformar é ele. Sim, com certeza. Como é que bate isso? E isso aí eu acho que é uma coisa tão importante. A gente está falando aqui para as pessoas que, como você disse no início, a maioria devem ser psicólogas ou pensando em psicologia, né? E a Maiara aqui começando. Nayara. Maiara é cantora sertaneja, não é isso? Nayara. Então, uma coisa que eu acho fundamental, não dá para a gente trabalhar sem o nosso trabalho pessoal. Então, durante o meu processo, eu fiz todos os tipos de terapia. Eu, enquanto psicanalista, fiz análise muitos anos e também a minha formação foi de grupo e instituições. Também fiz várias terapias de grupo. Quando fiz a transição para a teoria sistêmica, eu fiz terapia sistêmica individual, eu fiz de casal e fiz de família. Então, eu acho que a gente também precisa, porque você tem que se conhecer, e a gente, quando está atendendo, esbarra em questões do outro que tem repercussão em nós. De alguma forma nos atravessa. Né? Tem histórias muito parecidas. Uhum. E aí, aquele famoso ponto cego, que a gente precisa ter um comando sobre ele para poder trabalhar melhor. Então, eu acho que isso aí, para mim, é um recado aqui fundamental para os nossos amigas e amigos psicólogos e psicólogas, que não dá para fazer tudo sem você mergulhar em você também. Tem que mergulhar. Tem que mergulhar. A transformação começa no próprio profissional. Não tem como. Não tem como. Com certeza. E também, só acho falar uma outra coisinha, Sim. Aproveitando, ela saiu agora, né? Há um ano, está começando. Não tem como começar só com o que a gente traz da faculdade. Não. Tem que começar a buscar coisas, novos aprendizados. Saiu lá, bom, quero fazer terapia sistêmica. Mergulha no curso com a Marisete. Eu quero... Vai fazendo cursos, vai procurando, vai... Porque assim você vai se aprimorando, se conhecendo, porque todos os estudos vão nos levar também para esse processo. Porque senão como é que você trabalha com o outro? Impossível. Afinal de contas, a formação ela é generalista, né? Não tem como a gente trabalhar sem buscar uma direção para que você siga dessa forma, né? Porque eu vejo muitos profissionais que acabam ficando um pouco confusos nesse momento de como direcionar, como encontrar
essa rota, né, para a gente seguir. A Marisete sempre fala, escolhe e segue aquele caminho para você se Foca. organizar, foca naquilo. Foca. É extremamente importante. Embora estar aberto para conhecer outros lugares, conhecer outras abordagens, Sim. ter outras experiências, chega um momento na carreira que eu acho que você precisa ter esse foco, né? É importante estar aberto para conhecer, mas também entender o momento de focar, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante para nós, que trabalhamos com pessoas, a gente tem que conhecer de tudo um pouco. Uhum. Você tem que... Sem sair do foco. Não, sem sair do foco, mas de com tudo um pouco. Quando eu digo tudo um pouco, você pode entender um pouco de... Você tem que saber a situação atual do mundo, você tem que saber a situação atual do seu país. Estar conectado, né? Você Isso é tem importante. que ter conhecimento de algumas coisas, porque o paciente muitas vezes chega para você, e eu mesmo já atendi pessoas de várias variadas, desde político até presidentes de multinacional. Inteligência artificial. Exatamente, tudo. Você tem que, quando eu falo saber de tudo um pouco, não é você fazer milhões de cursos, mas você tem que estar lendo, você tem que estar acompanhando, então você tem que saber um pouco da política, um pouco das questões que estão acontecendo no dia a dia, dentro das famílias, com as crianças, em todos os aspectos, porque senão a gente vive uma situação, porque o paciente testa a Sim. gente, a família testa a gente, o casal testa a gente. Aí você tem que passar no teste. Como nós, psicólogos, testamos e avaliamos os nossos pacientes. Sim. Ele, né, chega a primeira consulta, nós avaliamos o nosso paciente e eles nos avaliam. Claro, claro. Nayara, qual foi a grande motivação? Né, você falou que fez a transição de carreira. Qual foi a grande motivação para a psicologia? Poderia ter sido para N outras. Sim. Eu comentei quando eu falei que eu senti um momento, uma necessidade, né? Tinha alguma coisa acontecendo. Eu trabalhava com comunicação organizacional, muita comunicação interna, né? Endomarketing, esse tipo de coisa. Eu senti que faltava algumas ferramentas. Então, quando eu pensei em psicologia, eu falei, vou fazer para trabalhar com psicologia organizacional. Esse era o meu foco. Eu tinha certeza que era com isso que eu ia trabalhar. Afinal de contas, daí eu cheguei e descobri que não tinha como fazer uma pós em psicologia organizacional se você não é psicólogo. Eu falei, poxa vida, eu preciso encarar 5 anos para trabalhar. Tudo bem, ainda me mantive no foco. Só que tem um detalhe, né, Marisete? Eu trabalhei com você, eu trabalhei com a Logos em um período da minha vida. Ela trabalhou no lado também, marketing administrativo da Logos. Olha, que comigo. legal. E eu estava Então exatamente... o bichinho mordeu, olha. Eu estava exatamente, assim, às vésperas de iniciar a faculdade. Aquilo já estava dentro de mim. Só que eu falei assim, vou começar a faculdade. Claro, a intenção era psicologia organizacional. Eu entrei com esse foco. Mas no meio do caminho eu descobri que haviam muitas possibilidades, mas a clínica foi me pegando de uma maneira muito, muito interessante. E foi isso. A minha motivação primária mesmo ali, primeiro foi, eu quero trabalhar com psicologia organizacional, eu preciso de ferramentas. Eu entrei porque eu pensei, eu preciso de ferramentas para trabalhar com o que eu já faço hoje. Só que no meio do caminho, tudo mudou, né? E hoje eu percebo que não faria mais sentido para a minha história, o meu momento de vida, trabalhar com psicologia organizacional. Até atuei, mas eu entendo que a clínica hoje é o lugar em que eu me sinto mais confortável. Particularmente, né, eu fiz pedagogia, foquei na área de educação e achei que fosse mesmo atuar a vida toda na educação, especificamente escola, ensinando. Mas eu me lembro muito bem, numa aula de pedagogia, praticamente no último semestre, com um professor que eu admirava muito, e esse professor era apaixonado por Carl Rogers. Foi por onde eu comecei. Carl Rogers, gente, há um tempo, né? E eu tinha filhos pequenos, crianças pequenas, bebês. E ele falando daquela forma, né, centrado na pessoa, e eu fiz uma pergunta, e ele disse assim, mas isso não é pergunta de um pedagogo, isso é pergunta de quem é um psicólogo. Falou, você é psicóloga. Uhum. E não quis me responder a pergunta. Ele falou, vai estudar e procurar a sua resposta. Não teve jeito. Migrei para a psicologia. E dentro da psicologia, fui para a psicopedagogia,
Mas quando eu percebi que sintomas primordialmente da criança era uma expressão do ambiente familiar, me deu uma inconformidade. Como eu vou ajudar essa criança com déficit de aprendizagem se ela está aqui comunicando algo em relação ao ambiente, a preocupação dela em relação aos pais, ao casamento dos pais, à doença da família, à disfuncionalidade da família. E aí eu caí na sistêmica familiar. E a sistêmica familiar, para mim, quando cai na veia, É verdade. não sai mais. Esse foi um grande problema, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a ouvir sobre sistêmica, eu falava assim, nossa, mas isso faz muito sentido. Isso me traz muitas respostas, me conta muita história. E quando eu entrei, vou contar um segredo para vocês. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz o cálculo aqui assim. Eu falei, Márcia, eu vou estar aberta a todas as coisas. Porque eu sempre ouvia as pessoas falarem assim, você não pode entrar na faculdade fechada, com uma abordagem já. Eu vou fazer, sei lá, psicanálise, cognitivo-comportamental, fenomenologia. Assim, não entre focado em nada, entre muito aberto. Aí eu pensei, ok, só que dentro de mim eu tinha, a sistêmica para mim faz muito sentido, a sistêmica para mim faz muito sentido, contudo estou aberta. Aí eu fiz o cálculo, eu falei assim, quanto tempo leva um curso de formação? Eu já sabia que lá na Logos 2 anos. Aí eu falei, eu vou estar aberta até o 7º período. Até o 7º período eu vou participar de tudo, eu vou fazer tudo. Participei de Liga Discente, participei de congresso, fiz especialização na área de sexualidade para TCC, fui fazendo, para ter certeza que eu estava fazendo a escolha correta para o meu momento. Mas assim, como você disse, foi muito válido. Hoje eu colho tudo isso de todas essas oportunidades, o conhecimento, o network, que eu acho que é a coisa mais importante para quem está se formando, para quem está se graduando, é você fazer contatos, né? E esses contatos hoje me rendem todo esse primeiro ano de trabalho. Ele fez muita diferença. E eu percebo quanto pessoas que não tiveram essa oportunidade ou acabaram não correndo atrás de fazer algum tipo de network, acabaram não colhendo algumas coisas. E eu estou aqui olhando para ela com um olhar de psicanalista. Estou cheia de interpretações aqui. Mas não vou falar, né, cara? Isso eu vou guardar. Meu Deus do céu! Olha, instigou. Oh, mãe! Estou olhando para ela e pensando, papai. Que eu digo que eu trabalho, né, com a sistêmica, tem a maneira de atuar. Né? Mas eu digo que o Freud está aqui assim comigo, aqui atrás de mim, entendeu? Porque as pessoas têm preconceito com ele, coitado. Tenho zero preconceito com ele, gosto dele. É a base, é a base. Quem deu a cara a tapa, né? Lá em 1903. 1900 que ele começou tudo. Pois é, foi ele. Muito importante, não tem e como a gente fazer vem de lá. Então, eu fiquei olhando para ela, falei, caramba, eu estou olhando para ela com o meu olhar psicanalítico. Que será que esse olhar te diz? Fazendo umas interpretações. Gente. Márcia, agora vamos pensar o seguinte: 44 anos como psicóloga. Para você, quando você começou, qual foi o seu grande desafio? Olha, Marisete, quando você estava falando aí dessa pergunta anteriormente, que a gente conversava, sinceramente, eu não me vi. Assim, se o desafio significa uma motivação, eu tive todas. Se for dificuldade, eu não me sinto tendo tido dificuldade. Eu, quando escolhi psicologia, a psicologia tinha 12 anos no Brasil, 12 anos de reconhecimento. Eu lembro quando eu morava no interior, eu sou do interior, quer dizer, eu sou mineira de nascimento, mas fui criada no interior do estado do Rio, em Barra Mansa. E eu me lembro que eu falei para o meu pai, eu quero fazer psicologia. Aí ele, minha filha. E eu tinha uma amiga que fez odontologia. Por que você não faz odontologia? E aí você pergunta a uma garota do interior, não tinha telefone celular, o mundo não era essa conexão que é hoje. Me pergunte por que psicologia? Não sei.
Não Assim, tinha ninguém na família. Não, aquilo veio de dentro. De dentro. Agora, a única coisa que eu posso justificar é porque eu sempre fui, como até hoje eu sou, uma pessoa com muitas pessoas, muitos amigos de todos os. E eu era aquela líder do grupo. Então, todo mundo que tinha um problema, tudo adolescente, tá? Falar com a Márcia. Marcelisa. Tanto que eu não gosto que chama de Marcelisa, não, que eu fico me lembrando daquela adolescente sobrecarregada dos problemas dos outros até. Então, fala com a Marcelisa. E a Marcelisa estava sempre ali, ouvindo um, falando com o outro, não sei o quê. Nanana. As mães das amigas falavam assim, vai com a Marcelisa? Pode ir. Então, aquilo também pode ter me estimulado, mas eu já tinha aquilo, porque eu já tinha aquela relação com os amigos. Então, eu acho que o que mais me desafiou foi querer crescer na profissão, mas o meu ideal sempre foi o saber. Eu nunca fiquei preocupada com o marketing, com o dinheiro, que é um erro, né? Não vou dizer para vocês não fazerem isso, que não é verdade. Nunca fui, eu ficava preocupada com aquilo que eu podia passar e receber. Né? Só que a gente tem que passar e receber, e junto disso tem várias outras coisas. Então, meu maior desafio, Marisete, eu posso dizer agora, é o dinheiro. É o dinheiro. Eu, se pudesse, trabalharia de graça, totalmente de graça. Eu dizia assim, se eu ganhasse na loteria, você acha que isso eu ia atender todo mundo de graça. Essa tendência, você acha que tem a ver com você, Márcia, ou tem a ver com a época em que a psicologia foi mais assistencialista? Não, eu acho que tem a ver comigo, com a minha maneira de ser. Que até hoje a Márcia tem esse problema, entendeu? A Márcia, esse é o desafio. Esse é um desafio. Esse é o desafio. Então, é um desafio que perpassa esses 44 anos. Exatamente. Não é o desafio do crescer intelectualmente, nem profissionalmente no sentido da expansão do trabalho, mas da questão financeira. Mas aí, como terapeuta de família, né, eu sempre ouvi do meu pai, que era um jornalista, que dizia para mim assim, minha filha, maior o tesouro que importa é o saber. Esse você vai oferecer para todos e você só vai aumentar. Meu pai me deu muitos livros, todos com dedicatória. E eu acho que isso... Em dedicação a ele... Isso tem a ver com esse impulso... Essa lealdade. Né? Esse impulso em direção a ele. Uma história. Em que momento você percebeu, então, né, já que uma vez que não tinha essa ideia da busca financeira, mas em que momento você percebeu a virada de chave de se sentir psicóloga? Porque uma coisa é se graduar em psicologia, outra é se legitimar na identidade. Eu acho que sempre, menina. Então, a identidade veio antes? Mas eu tenho um orgulho de ser psicóloga. Sabe? Eu sou nem um pouco modesta sendo psicóloga. Eu amo ser psicóloga. Adoro a psicologia. Adoro o trabalho que eu faço. Eu acho que desde o dia que eu recebi aquele diploma, para mim, eu me senti poderosa com aquele diploma. Acho que desde o começo... Eu, sinceramente, eu nunca senti medo no trabalho, assim, ai, que medo. Não, eu acho que isso me deu muita possibilidade. Possibilidades. Porque eu nunca tive medo. Assim, ai, vai atender, vou. Márcia, quando eu fui convidada a primeira vez para fazer um programa de televisão, por exemplo, Márcia, vou. Eu nunca tive medo. Do novo. Não, assim, do novo a gente sempre tem, não, mas assim, ligado à profissão. Dentro da profissão, não. Eu sempre quis me arriscar. Sempre quis me arriscar. E me lembro de uma frase de um livro que eu li falando em arriscar, na época da faculdade, um livro chamado, acho que é O Homem em Busca de Si Mesmo, do Rollo May. E a abertura do livro, ele dizia, nunca mais esqueci isso, eu li em 1975.
Arriscar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar-se é perder-se a si mesmo. Nunca mais me esqueci dessa frase. Eu acho que essa frase precisa ser repetida, hein? Márcia, bem focada na sua câmera, essa frase precisa ser repetida, porque tem muitos psicólogos, né, abrindo a clínica nesse momento, Sim. recebendo Iniciando o o curso, seu certificado, né? iniciando a sua pós-graduação, a sua especialização. Gente, olha só. Márcia, a frase. Olha, gente, pensa nessa frase, anota aí para você essa frase, levar para a vida como eu trouxe para a minha. Arriscar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar-se é perder-se a si mesmo. Rollo May, um psicólogo americano já falecido há muitos anos. Boa sorte, hein? Vamos deixar de tarefa essa frase para que todos que estão, né, participando e assistindo do nosso podcast, em comemoração ao O dia nosso do dia. psicólogo, nosso dia, e, né, idealizado e realizado pela Logos, pelo Instituto Logos, que é terapia e estudo da família, para que escreva essa frase e deixe no espelho do seu banheiro. Todos os dias, leia essa frase e deixe entrar no seu coração essa força, o poder dessa frase. E o efeito que ela vai fazer, um dia nós vamos ouvir. Sim. E eu acho que Testemunhos. talvez essa frase, ou tudo que eu vivi, né, tenha me impulsionado tanto, né, a não temer. A ansiedade a gente tem. Claro que tem. Né? Mas não paralisa. Não. Eu me lembro que eu atendi uma vez, logo no comecinho, assim como você, talvez até um pouco antes do tempo que você está agora, você já tem 1 ano, né? Eu estava no interior, em Barra Mansa, eu fiquei 6 meses, depois vim para o Rio, e eu atendi um rapaz que era um drogadicto da cidade, que todo mundo tinha medo dele, inclusive eu. Aí ele aparece para eu atendê-lo. Eu falei, pai, só Jesus essa hora, porque aquele cara, todo mundo tinha medo dele. E aí é que eu digo da hora que você diz, e agora? Por isso que eu digo a você que eu nunca tive medo. Eu disse, não, mas é isso que eu me propus. E sabe de uma coisa que eu acho, agora depois dos 40 e tantos anos, gente, sabe o que faz diferença mesmo? É o amor que está na história toda, que você, quando o paciente percebe, a família, o casal, o seu acolhimento, o seu envolvimento, não uma coisa de você estar ultrapassando as fronteiras, mas aquele olhar de quem compreende. Você não precisa aceitar, mas você precisa compreender. Uhum. Você não precisa aceitar, mas tem que compreender. Faz diferença. Faz diferença. Para você, Nayara, o que tem te surpreendido positivamente? Ao contrário, Márcia, eu não vou dizer para você que eu não tenho medo, não tive medo. Mas o meu maior medo era de não me tornar uma boa profissional. Sabe? Medo de não me tornar uma boa profissional, de não conseguir entregar aquilo que eu me dispunha. Então, eu sempre tive esse medo, sabe? Então, isso me impulsionava muito a estudar, a me dedicar, a correr atrás. Eu falo que desde o começo, assim, eu lembro que eu estava no 2º semestre da faculdade, eu vi uma divulgação de uma liga acadêmica e eu fui atrás da coordenadora e falei, eu quero participar. Nem sabia o que era, nem sabia do que se tratava, não imaginava o que era TCC no 2º período. Aí eu fui atrás, ela, não, ok, você faz a sua inscrição, a gente vai fazer o processo seletivo e você pode participar. Ok, fiz o processo seletivo, passei no processo seletivo dela. Então, que período você dá? Eu falei, tô indo pro 3º dela. Mas a gente só aceita a partir do 5º. Aí eu falei dela, você quis tanto, você se dedicou tanto, veio atrás, participou, então você pode entrar. Aí eu comecei a fazer parte dessa liga e isso, como eu disse, fez muita diferença porque eu percebi que eu poderia me tornar uma boa profissional se eu começasse a me dedicar desde aquele primeiro momento.
Eu acho que, às vezes, a gente acaba deixando para pensar na nossa profissão, na nossa carreira, quando a gente está saindo da faculdade. Isso é um erro muito grande. E sempre que eu converso, eu fui monitora por três períodos na faculdade, eu sempre falava, gente, comecem a pensar no profissional que você quer ser desde já, porque isso vai fazer muita diferença. E o que me surpreendeu positivamente é que eu me lembro certinho. Eu peguei o meu CRP na primeira quinzena de setembro e eu já estava me preparando com marketing, com divulgação, há 3 meses. Meu perfil profissional já estava pronto, a minha identidade visual já estava pronta e eu já tinha um texto de divulgação que eu ia lançar nos grupos de WhatsApp, aliás, na lista de transmissão. Eu fiz uma estratégia, um planejamento para eu começar. Então, 3 meses antes de eu ter o meu CRP, eu tinha tudo pronto. Então, eu me lembro perfeitamente, eu lancei a minha divulgação num sábado, no início de 22 de setembro, mais ou menos. No final da semana, eu tinha os meus 4 primeiros pacientes. Isso foi muito marcante para mim, porque eu comecei e eu ficava ouvindo as pessoas falando, nossa, difícil, faz 3 meses que eu comecei, e em 3 meses, gente, isso foi muito marcante. Em 3 meses, eu tinha praticamente a minha agenda fechada do tempo que eu tinha me disposto a começar a trabalhar, sabe? Então, isso foi o que E você se sentia segura para fazer? Sim, eu saí da faculdade me sentindo segura para trabalhar. Isso é Por importante. quê? Eu saí com uma especialização, numa não, 2. Eu tinha especialização em terapia sexual, tinha especialização em terapia sistêmica e já estava começando uma outra. Como você falou, a gente não pode parar de buscar. E eu me senti preparada para aquilo, eu me senti pronta. Isso fez muita diferença. A segurança de eu falar, eu posso atender. Não que eu não senti medo, Sim, mas eu me claro. senti segura, né? E o meu medo, como eu disse, era eu preciso ser uma boa profissional. Tanto pelo meu paciente, mas muito por mim também. Por aquilo que eu entendia de ser uma boa profissional, de fazer diferença naquilo que eu me propus. Para a gente, né? Quero, antes de convidar você para participar do nosso próximo podcast, do nosso próximo episódio, quero falar do meu medo. Gente, eu sou psicóloga há 30 anos e eu tenho medo que me persegue, que é o medo de banalizar a dor do paciente. Isso não dá. Isso não dá. Uhum. Isso não dá. Eu me sinto muito responsável em trabalhar com a dor do outro. É um medo que não paralisa, Não. mas me coloca sempre em estudar mais. Eu leio um livro por semana há 30 anos. Dou aula há 23 anos. Eu dou aula no curso de formação em terapia sistêmica. De repente, pelo tanto que eu dei aula, você vai dizer assim, você não sabe tudo de cor? Gente, cada vez que eu leio um livro, eu vejo coisas que eu não tinha visto ainda. Mas sempre pensando na responsabilidade da dor do outro. Fique conosco, venham para o próximo episódio, onde vamos continuar a conversa e trazer mais possibilidades e muitas ideias. Para você que já começou há muito tempo a psicologia, para você que está começando agora. E como é lindo ver pessoas apaixonadas pela psicologia. Vem conosco.